Fala, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que eu me comporto e me preparo para trabalhar ligas em diferentes estágios da competição. Eu sou o Thiago Meirelles e este é o canal do TLP, o Trading Like a Pro. E aqui a gente fala sobre trading e apostas esportivas, sempre sob um ponto de vista bem técnico. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu queria falar sobre os diferentes momentos das ligas, né? A gente está aí vivendo uma situação muito rara, e acho que nunca ninguém que está vivendo hoje passou, né? Especialmente quem trabalha nesse meio, que foi a interrupção por tanto tempo de muitas ligas, né? Ligas que estavam aí encaminhando para o terço final. As principais ligas da Europa foram interrompidas pela pandemia da Covid-19 e agora estão retomando. Outras ligas têm uma situação diferente. Elas estavam em pausa, elas estavam trocando de temporada. As ligas da Escandinávia, por exemplo, da Suécia, Liga da Noruega, que também vai começar em seguida, e elas acabaram atrasando o começo dessa temporada e agora estão voltando. Então vejam bem, se a gente para analisar, a gente tem ligas em diferentes momentos, ligas que estão indo para a fase final, né? Muitas delas, inclusive, trabalham ainda no sistema de playoffs, algumas ligas do segundo escalão, vamos dizer assim, da Europa, segundo ou terceiro, são ligas que eu trabalho muito, Liga da Polônia, por exemplo, é uma liga que eu gosto muito, Liga da Dinamarca também é uma liga muito boa que eu gosto de trabalhar, e elas têm um sistema de playoff ou uma segunda fase, né? Que dividem os times entre times que disputam o campeonato e times que disputam um mini torneio para fugir do rebaixamento, com times que vêm vindo da segunda divisão. Enfim, é um cenário um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, mas é uma situação muito diferente. É uma situação de reta final de temporada que é totalmente diferente da situação das ligas, por exemplo, da Noruega e da Suécia, e que vai ser das ligas brasileiras que vão começar, se Deus quiser, aí num momento breve pra gente. Como que eu faço? Eu tenho estratégias basicamente que eu opero com gols, tá? Então as minhas principais estratégias é o over 0,5 HT, que é o gol no primeiro tempo, é a estratégia do over junto com o BTTS, com ambas marcam sim. Tem um vídeo aqui no meu canal explicando como que eu faço essa estratégia, mas é obviamente uma estratégia que busca gols dentro da partida, e eu tenho uma outra estratégia que é o gol no final da partida, todas elas descritas no meu e-book de futebol. Agora, existe um outro método que eu estava terminando de validar, pouquinho antes ainda da parada, e que agora eu já estou colocando ele em prática, que é um método, é uma estratégia que eu utilizo durante a partida para entrar no match line do jogo, ou seja, entrando nos handicaps, pegando entradas no handicap asiático para um time ou para o outro, para o favorito ou para a zebra, dependendo daquela minha leitura que eu estou vendo aí no momento. Então, como que eu distribuo essas minhas estratégias para as diferentes ligas? Primeiro, isto é baseado na minha experiência aí de 5 anos trabalhando, um pouco mais de 5 anos já trabalhando com futebol, tá? E sempre buscando o mercado de over goals. As ligas que estão no começo, logo na primeira parte da temporada, eu diria ali que até a 7ª, 10ª rodada, eu costumo me posicionar contra o favorito, né? Ou contra os times do topo da tabela historicamente, vamos dizer assim, tá? Por quê? Como é começo de temporada, todos os times sofrem um pouquinho até engrenar, né? Isso é normal. Raramente a gente pega um time que começa atropelando desde o começo, né? E especialmente com toda essa questão que a gente teve aí, eu acho que vai ser um approach bem interessante para as ligas que estão começando. Mas eu dificilmente trabalho o mercado de over goals no começo da temporada. Por quê? Como eu falei, a liga está no começo, os times ainda não têm aquele ritmo de jogo aguçado, com finalização boa, ou uma vontade de fazer muitos gols no começo. Geralmente os jogos se definem com poucos gols, os times administram mais, justamente para evitar aquele esforço a mais no começo de uma temporada, evitar uma lesão. Eu estava até agora assistindo o jogo da primeira rodada do campeonato da Suécia, eu estou aqui falando em junho de 2020, primeira rodada, o jogo do Malmo, que é o melhor time da Suécia, e ali pelos 15 do segundo tempo, abriram uma bola bem no canto e o cara sentiu uma lesão no posterior da coxa e teve que sair. Então, isso acontece. E para evitar esse tipo de coisa, os times geralmente tiram um pouquinho de pé, especialmente os times que são mais fortes.
por acreditar naquele seu potencial de se defender. Isso é a minha opinião e a minha observação, tá? Que fique bem claro. Eu já quebrei muito a cara apostando em muitos gols no começo de temporada. Quando a temporada se desenvolve a partir da 12ª rodada, vamos lá, o segundo terço ou o segundo quarto da temporada, eu gosto de dividir em 4 partes. Primeiro, segundo quarto, que são o primeiro turno, e depois o segundo turno nos 2 últimos quartos. A partir desse segundo quarto, a coisa já começa a mudar de figura, né? Os times que são muito fortes, os times que são favoritos, os times da parte de cima da tabela começam a se impor mais, né? E aí começam a aparecer vitórias um pouco mais esticadas, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado na hora de ir contra um favorito desses, especialmente pré-live. Mas na live aparecem muitas oportunidades de um favorito aumentar, esticar um pouquinho, apertar um pouquinho o pé no acelerador e aumentar uma vitória de 1 ou 2 gols, e a gente ter a oportunidade de, ao invés de pegar aquele handicap esticado na pré-jogo, a gente acaba conseguindo pegar uma coisa bem boa, às vezes mais segura, com odd até melhor, durante a partida. Quando a gente vai para a segunda parte da temporada, o segundo turno, né, da metade em diante, aí a coisa começa a ficar boa para quem gosta de gols, que é o meu caso. Eu busco muito o mercado de gols e, obviamente, na segunda parte da temporada fica mais fácil de entender. Os times estão desesperados ou estão lutando bravamente, ou para não cair, para fugir do rebaixamento, ou para conseguir aquela vaga na Libertadores, na Sul-Americana, ou quando a gente fala de Europa, nas competições europeias, seja a Liga Europa ou seja a Champions League. E aí os jogos ficam muito abertos. E aí eu evito trabalhar a favor de favoritos. Eu, às vezes, utilizo uma posição a favor da zebra, justamente porque há um esforço muito grande destes times para buscar resultados melhores e geralmente acima da capacidade deles que foi apresentada durante a temporada inteira, mas fundamentalmente o mercado de gols é muito bom, pelos exatamente os mesmos motivos que eu acabei de falar. Então a gente pega muito gol no final, a gente pega muita virada. Então a minha estratégia, por exemplo, do over com ambas marcas, que eu falei, ela tem muito sucesso justamente na segunda parte da temporada. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Não é para copiar o que eu estou falando, muito pelo contrário, quem sou eu para dizer que eu sou o dono da verdade? O que eu estou querendo dizer aqui, o recado desse vídeo, é para que a gente precisa ter adaptabilidade. Esse é um conceito muito importante que a gente precisa ter com a gente, até na vida, né? Que é de se adaptar às novas situações, se adaptar aos cenários que, neste caso, o mercado nos oferece. A gente tem aí ligas que duram 6, 7, 8, 9 meses e é claro que as equipes não performam da mesma maneira durante o ano inteiro ou durante a temporada inteira. Então a gente querer aplicar os mesmos métodos da mesma maneira, com as mesmas convicções uma temporada inteira não faz sentido. Então isso também vale para você que trabalha no under, também vale para você que faz o seu trading especificamente, também vale para quem é punter, eu acredito, puramente, só trabalho pré-live, porque claro, o critério aquele do must win, ele aparece muito forte no final da temporada. Então, o recado aqui é: adapte o seu método, ajuste ele para os determinados momentos. E agora a gente tem um cenário bem complicado, porque tem muitas ligas com momentos muito diferentes acontecendo. Ligas que estão ficando sobrepostas com cenários totalmente diferentes. E se a gente não tiver um mindset bem claro e bem definido do que a gente precisa fazer em cada jogo e analisar certinho o que pode acontecer em cada jogo, quais são as necessidades de cada equipe, a gente pode se perder e acabar repetindo as mesmas estratégias, os mesmos métodos, aplicar os mesmos conceitos que a gente vê em 2 jogos com cenários totalmente diferentes. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Esse era o vídeo de hoje. Comente aí embaixo, diga se você concorda, não concorda, como que você utiliza as suas estratégias, os seus diferentes métodos nestes diferentes cenários, que eu acho muito bacana para a gente trocar essa informação e todo mundo crescer junto. Beleza? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Keep it green.